tá? Mas bem, vocês observaram que passou um tempinho sem ter as lives de geografia, né? Justificando, foi devido ao feriado, tá? Alguns feriados caíram dia de quarta-feira, tá? Aí depois teve alguns eventos, tá, da escola, tá bom? Aí também teve a semana do protagonismo, tá? Que não teve live. Teve também conselho de classe. E como eu sou professora de todas as séries, eu tive que participar todos os dias, tá? Por isso a justificativa que não teve live. Mas o nosso conteúdo ele não está atrasado, tá? Por quê? Porque eu repeti, tá? Não sei se vocês observaram, eu repeti as 2 semanas, tá? O mesmo conteúdo, que foi formações vegetais, tá? E o assunto dessa semana agora é domínio morfoclimático. O de assuntos de formações vegetais, tá? Tem uma live já gravada, tá? Lá no canal. Quem está inscrito no canal, tá? Pode assistir a live já, tá bom? Então, as 2 semanas, a semana passada eu não coloquei atividade, coloquei só para vocês lerem o conteúdo, para ter essa discussão na live. Já essa semana eu pedi um mapa mental acerca deste conteúdo, domínios morfoclimáticos, tá? E eu já estou recebendo, tá? É só fazer e enviar no meu e-mail, tá bom? Lembrando que as atividades, tá? Vai servir como nota para a AV2, tá bom? Aí na próxima semana, tá? Vai ter uma atividade no formulário, e essa atividade é para fazer em equipe, tá? São as mesmas equipes das atividades de prova, tá? Vocês podem fazer, tá bom? Aí vocês têm até domingo para me enviar essa atividade, tá bom? A Tá partir de bom. segunda-feira, tá? Aí vocês façam e me enviem, tá? Se por algum motivo, tá, na equipe de vocês tiver algum aluno que está sem acesso, mesmo que não tenha ajudado, mesmo assim vocês coloquem o nome e coloquem uma justificativa do lado, tá bom? Tem que incluir todo mundo da equipe. Vocês têm alguma dúvida acerca das atividades, alguma coisa? Vocês podem ligar o microfone e falar, tá bom? Tá tudo ok, professora. Então tá bom, tá? O assunto dessa semana vai ser domínios morfoclimáticos, tá? Eu vou começar a explanação, tá bom? Aí vocês podem tirar as dúvidas, tá bom? Aqui também tá chovendo, tá? Se cair, tá? Você já sabe que é devido à chuva, mas creio eu que não, tá? Vocês estão visualizando o material? Sim, professor. Sim. Sim. Nossa, tá chovendo muito aqui, inclusive com raio. Então vamos Aqui lá. também. Esse conteúdo é continuando, tá? O assunto de domínios, formações vegetais, tá bom? Só que eu dividi em 2 conteúdos, porque é um conteúdo muito extenso, tá? Então, eu dividi em 2 partes. Primeiro foi para vocês as formações vegetais, e agora eu coloquei os domínios morfoclimáticos brasileiros, tá? Então, esse estudo, tá, é baseado, tá, no geógrafo brasileiro Aziz Nabissab, tá? Nós simplificamos o nome dele só como Aziz Abissab, tá? Aziz Abissab propôs uma divisão do território brasileiro, tá, em domínios morfoclimáticos, tá? O que foi levado em consideração, tá? Foi levado em consideração, tá? A relação, tá? As características de cada lugar, de cada região, tá?
Quando a gente vai estudar os domínios morfoclimáticos, assim como outros aspectos, tá? Da natureza, tá? Voltados mesmo para a disciplina de geografia e em outras disciplinas, a gente costuma dividir, tá? Por fazer uma divisão, tá? Só que, chamando a atenção, tá? Que na natureza está tudo junto, tá? Está tudo misturado. É homogêneo, tá? Então, só a fim mesmo de estudo, tá? Então, foi em 1970 que, às vezes, a BSAB ele propôs, tá? Essa divisão dos domínios morfoclimáticos por regiões, levando em consideração, tá? A relação e as características, tá? Entre o relevo, o clima, a vegetação, a hidrologia e os solos, tá? Então, chamando a atenção aqui para o clima, tá? Que foi o primeiro assunto explanado para o segundo ano. Então, o clima, tá? Ele também serve, tá? Como aspectos, tá? De um domínio morfoclimático, tá? Entre os domínios são identificadas zonas de transição, tá bom? Que apresentam características intermediárias. Então, nós vamos ter os domínios morfoclimáticos de cada região e tem aqueles domínios que é considerado de transição, de um domínio para outro, tá? Por exemplo, a Mata dos Cocais, aqui no Maranhão, tá? Esse tipo de domínio morfoclimático é considerado de transição, tá? Transitório, de uma paisagem para outra paisagem, de um domínio para outro. Aqui eu coloquei uma imagem, tá? Que é o mapa, tá? Do Brasil. Aí, aqui está dividido, tá? Os diversos domínios morfoclimáticos que nós temos no Brasil, tá? De acordo com cada região e suas características, tá? Levando em consideração o que eu já expliquei anteriormente. Relevo, clima, tipo de solo, tá? Então, aqui foi proposto por Aziz Abissali, tá? Um geógrafo, tá? Brasileiro. Então, aqui nós vamos ter, tá? Aqui na região norte, nós vamos ter o domínio morfoclimático amazônico, tá? Nós vamos ter aqui, ó, uma parte aqui do nordeste, tá? Nós vamos ter as caatingas, tá? Vamos ter os cerrados, tá bom? Que está aqui em laranja. Vamos ter os mares de morros, tá? Pega toda essa faixa litorânea aqui, tá? Pegando um pouco, tá? Aqui da região sul. Nós vamos ter o domínio de araucárias, tá? Mais aqui na região sul do Brasil. Vamos ter as pradarias, tá? Também na região sul, tá? Do Brasil. As pradarias são aqueles campos, tá? Nós chamamos de campos, tá? Tem uma vegetação, tá? Bem pequena, que são aqueles vastos campos que você não observa muito as árvores, tá? De grande porte. Então, nós vamos ter esse domínio aqui na região sul. E vamos ter as faixas de transições, tá? Então, todos esses aqui que estão em amarelo, já pegando aqui também uma parte do Maranhão, tá? Uma parte aqui do Centro-Oeste, tá? Todos esses em amarelo são considerados, tá? Domínios morfoclimáticos de transição, tá? Que vai, tá? Nós observamos uma vegetação diferente, tá? Por exemplo, entre dois domínios morfoclimáticos. Então, começando com o domínio morfoclimático amazônico, tá? Nós conhecemos, tá? Um pouco desse domínio morfoclimático, tá? Mesmo porque o Maranhão está fronteira com a região norte, tá? Então, nós temos algumas características, tá? Desse domínio amazônico. Coloquei aqui uma imagem, tá? O domínio morfoclimático da Amazônia possui grande possibilidade, tá? E é o maior do Brasil, tá? Quando a gente fala desse domínio morfoclimático, é toda aquela região norte, tá? Que é a maior região, tá? Em extensão, quilômetro quadrado. Então, logo, esse domínio vai ser o maior do Brasil, tá? Então, coloquei aqui algumas características, tá? Por exemplo, se você for clicar, tá? Eu coloquei lá na aula, você pode, tá? Ter mais informações acerca desse domínio. O domínio morfoclimático domina na região norte, sendo caracterizado pelo clima equatorial, tá? Com suas características de clima intensamente quente, úmido e chuvoso.
Quando a gente vai observar Professora, o domínio... Oi, tem duas alunas querendo entrar, que elas não estão conseguindo. não estão conseguindo? Só um momento. Não. É a Emily e a Cecília da 201. Elas estão aparecendo aqui? Eu permiti, tá? E tem entrada de todos. Ótimo, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. Então, continuando, quando a gente observa esse domínio morfoclimático amazônico, tá? Nós observamos todas essas características, tá? E nós temos, tá? Nesse domínio morfoclimático amazônico, a floresta amazônica, tá? Nós observamos um relevo de planícies, tá? E depressões, tá? A gente sabe que no Brasil nós vamos ter os tipos de relevos planaltos, planícies e depressões. Podem ser chamados de domínio equatorial amazônico. Por quê? Porque é o tipo de floresta, tá, que nós encontramos, tá, no domínio morfoclimático amazônico, tá? Então, essa floresta amazônica, tá, nós a denominamos de equatorial, tá bom? Continuando, nós vamos ter os domínios dos mares de morros, tá? Está aqui é uma imagem exemplificando. Você pode observar que nós temos os morros, tá? Nessas regiões, que tem esse domínio morfoclimático, tá? Aqui é uma imagem da Serra da Mantiqueira, localizada no domínio morfoclimático mares de morros, tá? Então, você pode observar esse tipo de relevo, tá? É um relevo, tá, mais elevado, de maior altitude. O domínio morfoclimático de mares de morros está presente na região costeira do Brasil, especialmente nas regiões de Nordeste e Sudeste. Tá? É toda aquela faixa verde que eu demonstrei lá na imagem do mapa, ocupando aproximadamente 15% do território nacional e espalhado por 13 estados. Então, é um domínio bastante elevado, tá? Bastante grande. Então, você observa essas características, tá? É composto principalmente por morros, tá? Como exemplificado aqui na imagem. Então, os morros são elevações no relevo, já bem antigas, tá? Possuindo um formato arredondado e mais baixo do que o das montanhas. Quando a gente observa esse tipo de morro, tá? Esse tipo de característica desse relevo, você pode observar, tá? Que é um relevo antigo, tá? Porque esse relevo ele já perdeu os sedimentos, tá? Quanto mais rebaixado é o relevo, tá? Mais ele já perdeu o sedimento e mais ele é antigo, tá? Então, o relevo ele vai perder sedimentos, tá? A partir de alguns fenômenos, tá? A influência de alguns fenômenos, tá? Que vai desde a ação das chuvas, tá? Dos ventos. Alguém Então, o falou? relevo. Professora. Então, o relevo vai mudando, né? Conforme os anos. Vai mudando. Quando você observar um relevo, tá? Mais aplanado, tá? Como, por exemplo, as planícies, que é o que mais nós conhecemos aqui na nossa região, quer dizer que o relevo ele é mais antigo. Por quê? Porque ele já perdeu o sedimento. Ele já é mais rebaixado. Por exemplo, os Andes, tá? Em alguns países, os Andes, ele é bem recente, tá? Que é um relevo característico lá do Chile, tá? Por exemplo. Então, nós podemos observar que esse relevo, ele é bem recente. Por quê? Porque ele ainda não perdeu muito sedimento, tá? Então, nós fazemos essas observações no tipo de relevo, tá bom? O relevo do Brasil é considerado o quê? Um relevo antigo, tá? A gente não tem... quando você é uma observação sobre a predominância, tá? Desse relevo. Então, quando você observa um relevo que ele é mais rebaixado, tá? Mais plano, quer dizer que esse relevo ele é antigo. Nós vamos ter o domínio da Caatinga, tá? É um tipo de domínio morfoclimático, tá? Brasileiro, tá bom?
é encontrado na região Nordeste, tem essas características, tá? Aqui é uma área de caatinga, como demonstra aqui na imagem. O domínio morfoclimático da caatinga está localizado principalmente no interior da região Nordeste, tá? No chamado sertão nordestino. Quando vocês escutarem essa palavra sertão nordestino, tá? Vocês logo vão relacionar com o domínio da caatinga. É o único domínio morfoclimático e bioma que é exclusivamente brasileiro, tá? Então, nós costumamos dizer que esse domínio morfoclimático, tá? É um domínio tipicamente brasileiro, tá? Ele tem aproximadamente 11% do território nacional, tá? Então, nós temos aqui o Planalto da Borborema, localizado no Agreste, tá? Um dos motivos que não chove muito nessa região, tá? É devido a esse Planalto da Borborema, que impede, tá? Que as nuvens de chuvas, tá? Ultrapassem, tá? E cheguem a algumas regiões, causam um impedimento, tá? Então, é um domínio, tá? Com características únicas, tá? Então, o clima na Caatinga é o semiárido, clima quente e seco. E também nós observamos, tá? Ele tem longos períodos de estiagem, tá? Que é a falta de chuva em determinada época do ano, tá? Então, chove, tá? Pouco nessa região. Tá? É a região mais seca do Brasil, com menos chuvas, tá? Como eu havia falado. Então, tem, tá? Pouca chuva, tá? Chove pouco nessa região. Um dos motivos é o Planalto da Borborema, que impede que as massas, tá? Passem, tá? Para essa região, tá? E possa acontecer a chuva. Tá? Então, impedir que a umidade do oceano chegue ao sertão nordestino, tá? Então, esse Planalto da Borborema é um dos intensivos, tá? Nós vamos ter também o domínio do Cerrado, tá? Tá aqui, eu coloquei uma imagem para vocês desse domínio, pega toda essa faixa aqui, tá? Que é o domínio do Cerrado, aqui nessa região, pega aqui também um pouco da região Nordeste. Nós vamos encontrar também esse domínio do Cerrado aqui no Maranhão, vocês podem aqui observar, aqui a localização no Maranhão. Então, a gente vai ter o Cerrado aqui no Maranhão também. O domínio morfoclimático do Cerrado está localizado no centro-oeste brasileiro, especialmente para a região mais central do país. É uma área com vastos, tá, planaltos, e famosa por suas chapadas planaltos com topo plano, tá? Então, a gente vai observar também na região centro-oeste, tá? Então, Brasília, tá? Já vai ter o domínio morfoclimático, tá, do Cerrado. Então, qual é o clima, tá? É o clima tropical continental, o clima quente, mais seco, tá? Ao menos úmido. Então, geralmente, as regiões que têm esse tipo de clima, que é o tropical, vai ter menos umidade, tá? Então, vai ser mais seco do que o seu irmão tropical litorâneo, tá? O tropical litorâneo, tá bom? Esse tipo de clima, ele vai sofrer influência dos mares, tá? Então, vai ser mais úmido, tá? Do que esse daqui. O quanto há tempo a esquentar e esfriar. Entre noite e dia, entre os dias mais frios e mais quentes, tá? Então, vocês podem observar todas essas características no domínio do Cerrado. Já o domínio das araucárias, tá? É um domínio que você... Aqui, por exemplo, o maranhense, ele só vai conhecer se ele viajar para essa área, tá? Que vai ter contato com esse tipo de domínio, tá bom? Aqui eu coloquei uma imagem, tá? Com as araucárias, tá? Que é o conhecido pinheiro do Paraná. Tem esse domínio morfoclimático das araucárias, está localizado principalmente no sul do país, sendo um dos domínios presentes na parte mais fria do Brasil, tá? Então, é um dos únicos, juntamente com o domínio morfoclimático das pradarias, que não estão na zona intertropical, e sim na zona temperada do sul. Então, é um tipo de domínio de áreas, tá? Com temperatura menos elevadas, tá? É da região que faz mais frio, tá? Que é considerado, tá, uma zona temperada, tá? Do sul. Então, esse domínio é o único clima brasileiro que não está entre os climas tropical, tá? Tropical continental, tropical marítimo, tropical de altitude, equatorial e semiárido. Tá? Então, é um clima mais temperado,
tá, de menor temperatura, lá na região sul, tá? Eu também já expliquei para vocês em aula, tá, que a região sul, ela está mais afastada da linha do Equador, tá? Ela não está na zona intertropical, tá? E recebe mais incidência solar. Então, quanto mais afastado da linha do Equador, tá, as temperaturas vão ser menos elevadas. Temos o domínio das pradarias, tá? Então, é um campo aberto, tá? Paisagem de pradaria, que é no Rio Grande do Sul, tá bom? O domínio morfoclimático das pradarias está localizado no extremo sul do país, sendo um dos domínios presentes na parte mais fria do Brasil, um dos únicos, tá? Juntamente com o domínio morfoclimático das araucárias. Tá? Então, você vai observar essas pradarias na região sul, tá? De temperatura menos elevada, tá? Então, são os campos, tá? De plantas herbáceas, ervas, tá? E gramíneas, tá? Que são tem uma vegetação bem rasteirinha, se você for observar. Tá? Geralmente é utilizado, tá? Esses campos na criação de gado, tá? Serve de pastagem para os animais. E temos as faixas de transição, tá? Então, nós vamos ter, tá? As faixas de transições, tá? Temos a mata dos cocais, por exemplo. As faixas de transição morfoclimática correspondem a toda a área de transição de um domínio morfoclimático para outro, tá? Por isso mesmo, às vezes, sendo chamada de faixa de transição de domínio morfoclimático. Então, são alguns domínios, tá? Com uma característica diferente, tá? De um domínio para outro. Então, eu trouxe aqui para vocês o exemplo das matas, tá? Dos cocais. Coloquei aqui algumas imagens, tá? Esse aqui é o coco babaçu, tá? Então, a mata dos cocais representa um dos ecossistemas brasileiros situado no nordeste do país, tá? O meio norte do Brasil, entre os biomas da Amazônia, a oeste, a Caatinga, a leste e o Cerrado ao sul. Então, nós observamos, tá? Nós conhecemos esse tipo de domínio, tá? Que tem no nosso estado, tá? Essa mata dos cocais. A mata dos cocais é considerada uma mata de transição, está localizada entre as florestas úmidas da Amazônia e o clima semiárido do sertão, que é a Caatinga, tá? Então, você pode observar, tá? Principalmente se você for viajar, por exemplo, saindo aqui do norte do Maranhão, indo para o sul do Maranhão, você observa muito essa paisagem, tá? Das matas dos cocais, desse domínio morfoclimático de transição. Temos o Pantanal, tá? Também é outro bioma, tá? Outro bioma considerado de transição. O bioma Pantanal é o maior planície inundável do mundo, tá? Tem umas características bem próprias, tá? Com uma área de cerca de 200 mil quilômetros quadrados, tá? O Pantanal estende-se pela Bolívia, Paraguai. Não é um bioma, tá? Tipicamente brasileiro, tá? Também tem nesses países, tá? Na Bolívia, no Paraguai e Brasil, sendo aproximadamente 62% do Brasil, tá? Nós temos um tipo de paisagem, tá? Bem parecido aqui no Maranhão com o Pantanal, tá? Que é lá a Baixada Maranhense, tá? Nós temos alguns lagos, tá? Que ficam cheios durante a época de chuva, tá? Então, nós temos, é bem parecido com esse tipo de domínio, tá? Que é a Baixada Maranhense. O nome já está dizendo, são áreas mais rebaixadas de planícies, tá? Inundáveis, tá? Então, é uma área de relevo de planície que é inundável, tá? Então, na época da chuva, tá? Alguns lagos, eles enchem, transbordam, e são áreas que ficam cheias durante todo o período de chuva. Então, aqui, continuando, tá? Isso aqui é um assunto bem pertinente acerca da biodiversidade e biopirataria, tá? Nós temos no Brasil, tá? Uns biomas muito ricos, tá? Tanto em biodiversidade, tá? Como em alguns tipos de plantas, tá? Alguns tipos de animais que a gente só vai encontrar, tá? Em alguns
domínios morfoclimáticos, tá? A característica de cada região. Então, a exploração, tá? E utilização de recursos naturais, tá? Ou conhecimento tradicional a respeito desses recursos de forma ilegal, tá? Contribui, tá? Com o que nós chamamos de tráfico de animais. Então, isso é crime, tá? Então, a biopirataria, ele é um fato, esse tipo de crime acontece, tá? Que a biopirataria é retirada, tá? De alguns animais, tá? De algumas plantas medicinais, tá? Que é levado para outros países, tá? De forma, tá? De tráfico, tá? Então, alguns pesquisadores fazem muito isso, tá? E às vezes até patenteiam, tá? Algum tipo, tá? De descoberta, tá? Do Brasil, tá? Então, não há um controle, tá? Então, há uma biopirataria e um forte tráfico de animais, tá? Recentemente, não tão recente, teve um problema lá, né, de uma cobra que acabou picando um rapaz, esse rapaz ficou internado em coma, tá? Então, foi descoberto uma rede de tráfico, tá? De animais, tá? Então, muitas pessoas, eles acabam comprando, principalmente animais peçonhentos, tá? Para criar em casa, como se fosse de estimação, tá? Então, na época, a mídia cobriu, tá? Ficou bem... chamou bastante a atenção da população, mas isso acontece muito, tá? A extração de principais ativos e a utilização de conhecimento da população indígena sem autorização, tá? São exemplos de biopirataria. Quando um pesquisador ele vai fazer um estudo sobre, tá, alguma planta, algum animal, ou mesmo, tá, sobre alguma etnia, tá, dos povos tradicionais, exemplo dos indígenas, tem que ter uma autorização, tá? Você não pode fazer uma pesquisa ou descobrir alguma coisa, tá, e divulgar sem a permissão adequada, tá? Está tudo na legislação. Então, quando isso acontece, nós vamos chamar de biopirataria. É ilegal. Então, essa questão da biodiversidade, tá? A exploração dos recursos naturais, sem autorização no nosso país. Então, nós temos esse problema, tá? Que acontece principalmente na floresta amazônica, tá? Tem algumas pessoas, alguns pesquisadores, tá? Que eles fazem a pesquisa, fazem algumas descobertas, tá? E acabam pirateando, tá? Esses produtos, essas descobertas, tá? E até mesmo fazer o transporte de alguns animais, tá? Que são típicos da nossa região, típicos do nosso país. Aí levando para fora, tá? Comercializando de maneira inadequada. O desmatamento, ele é um problema, tá? A maioria desses domínios morfoclimáticos que eu citei para vocês anteriormente, tá? Já sofreram ação, tá? Já sofreram danos devido à ação humana, tá? Então, a maioria, por exemplo, Cerrado, tá? Com o avanço, tá? O avanço da produção agrícola, tá? Tem devastado esse bioma, tá? Então, o desmatamento, também chamado de desflorestamento, consiste na retirada da cobertura vegetal parcial total de um determinado lugar, tá? Então, a maioria dos biomas, tá? A maioria das florestas, ela sofre essa ação, ela sofre esse desmatamento, o desflorestamento, assim como o problema das queimadas, tá? Recentemente, nós tivemos o problema das queimadas, tá? Lá na floresta amazônica, tá? Então, isso tem que ser visto pelo país, tá? Enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como uma dos maiores problemas ambientais da atualidade, tá? Temos alguns questionamentos, tá? Há quem fale que para produzir tem que desmatar, tá? Mas você pode produzir, tá? Ou até mesmo em larga escala e preservar, tá? Preservar a cobertura vegetal daquele lugar onde você está produzindo, ou na sua fazenda, tá? No lugar que você tem uma criação de gado, tá? Então, uma das causas, tá? Desse desmatamento ou desflorestamento é a urbanização, tá? A mineração e o agronegócio, tá? O Brasil, ele é um grande produtor agrícola, tá? Então, logo,
ele é um dos maiores, tá? Um dos países onde acontece, tá? O desmatamento, tá? Devido a essa produção em larga escala, assim como a retirada dos minerais, tá? Nós temos aqui no Maranhão, tá? A retirada do minério, tá? De ferro, tá bom? O crescimento das cidades, a urbanização das grandes cidades também, tá? É um dos fatores que contribuem para o desmatamento. Nós temos o problema da desertificação, tá? Que está ligado também à retirada, tá? Da vegetação de determinado lugar. A desertificação é um processo que se intensifica, tá? A aridez dos solos em áreas áridas, semiáridas e subúmidas. Esse processo ocorre em razão das atividades humanas, tá? Que é a ação humana, ou de fatores de ordem natural, tá? Como as mudanças climáticas, por exemplo, áreas que não chove muito, que é uma retirada da vegetação, tá? Então, são áreas, por exemplo, que já teve muita plantação, tá? É um solo que ele vai ficar pobre, tá? Então, logo, se não chove muito nessa região, há um desmatamento intenso, tá? Há uma produção intensa naquele lugar, tá? São fatores que podem levar à desertificação em determinado lugar do planeta, em determinado lugar do Brasil, tá? Então, isso acontece em diferentes graus, tá? De intensidade, ao comprometimento da fertilidade e uso dos solos, tá? Então, é um problema, tá? Algumas áreas no planeta, tá? Já sofrem, tá? Com a desertificação, tá? Então, nós temos algumas características, tá? Do deserto, tá? São quentes, tá? Uma vez que as regiões polares também são consideradas deserto, tá? Nós também observamos algumas áreas também que são consideradas, tá? Desertos, tá? Como as áreas polares, tá? Então, qual é uma característica, tá, do deserto, tá? Então, uma área, tá, que você não vai observar, uma área vazia, tá? Um grande vazio, tá? Então, levando para esse significado, nós podemos considerar também, tá, as zonas polares como um deserto, tá? A falta da vegetação, por exemplo. Nós temos algumas unidades de conservação. Essas unidades de conservações, elas são protegidas por lei, tá? Então, de acordo com a lei 9.985, de 18 de julho de 2000, tá? Nós temos alguns espaços naturais protegidos por essa lei, tá? Então, nós temos os principais objetivos, tá? Dessas unidades de conservação e dessa lei é proteger e conservar essas áreas, bem como as espécies em risco de extinção, preservar e restaurar os recursos e os ecossistemas naturais, valorizar a diversidade biológica desses espaços, promover o desenvolvimento sustentável e atividades de caráter científico. Então, todos esses princípios, tá, são utilizados para proteger uma unidade de conservação, tá? Que é as UCS, tá? Então, nós temos áreas, tá, que possuem características singulares relacionadas com a fauna e a flora do local. Então, nós temos áreas, tá, que elas vão ter espécies endêmicas, tanto de animais, tá, quanto da vegetação. Que é uma espécie endêmica. É um tipo de animal, um tipo de vegetação que vai ter só naquele domínio morfoclimático. Tá? Então, se por algum motivo esse domínio morfoclimático ele está sofrendo uma devastação, por exemplo, tá? O animal ou aquele tipo de vegetação corre o risco de desaparecer. Então, por isso é necessário a preservação, tá, desse domínio morfoclimático, tá? Então, pode ser criada naquele local, naquele domínio morfoclimático, uma unidade de conservação. Outra coisa também, não menos importante, são as populações tradicionais, tá? Então, as populações tradicionais, tá? Têm sua importância, tá? Então, os ativistas de movimentos tradicionais ecológicos mais recentes propõem o respeito à diversidade cultural para a manutenção da diversidade biológica. Significa que as populações tradicionais, como seringueiros, por exemplo,
e quilombo, tá? Os quilombolas, assim como os povos indígenas, são reconhecidamente fundamentais para a conservação dos recursos naturais. Então, são povos tradicionais, tá? Que vivem, tá? Por exemplo, do que a natureza lhe oferece, por exemplo, os seringueiros, tá? Como, por exemplo, os indígenas, tá? Então, são comunidades protegidas, tá? E são consideradas tradicionais, tá? Esses três tipos de populações nós temos no Brasil, tá? Tanto os quilombolas, quanto os indígenas, quanto os seringueiros. Embora que essas populações tradicionais vêm sofrendo aí com os impactos, tá? Principalmente do avanço, tá? Do agronegócio, tá? Então, tem que ser levado em consideração os direitos desses povos, tá? Dessas comunidades tradicionais. Então, nós vamos ter o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tá? Que é representado por essa sigla aqui. Representa uma série de estratégias, tá? Que permite às esferas governamentais, tá? Federais, estaduais, municipais e a iniciativa privada a implantarem ferramentas de conservação e preservação ambiental. Então, é necessário, tá? Foi necessária a criação desse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tá? O sistema foi criado para integrar as unidades de conservações, tá? As UC, e tornar o trabalho unificado, gerando mais harmonia e consistência. Com isso, foram instaladas diversas áreas no país que receberam proteção que tem como finalidade o equilíbrio ambiental. Então, de acordo com essa lei aqui, 9.985, dos anos 2000, tá? Então, tem também esse sistema de unidades de conservação, tá? Tem algumas áreas que são protegidas por leis, tá? Então, nós vamos ter aquelas áreas que são consideradas de proteção integral, tá? E temos o de uso sustentável. Essa aqui, de proteção integral, tem como objetivo preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos em leis, tá? Então, tudo que você for fazer, tá? Naquela área que é considerada de proteção integral, tá? Você tem que ver a legislação, tá? Você tem que saber o que pode e o que não pode ser feito naquela área, tá? Por exemplo, tem algumas áreas, tá? De proteção ambiental, tá? Que não é proibido até, por exemplo, ter algum tipo de moradia. Tem outras que já aceita. Os povos tradicionais, tá? Como eu falei, pode ser os indígenas ou os quilombolas, eles podem ficar residindo, tá? Lá naquela área de proteção ambiental. Lógico que tudo dentro da lei, tá? Então, aqueles povos, eles já tinham que estar naquele lugar quando foi criada aquela área de proteção, tá? Temos também o uso sustentável, tá? Tem como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos. Então, se tem esse tipo de área ambiental, tá, e for permitido o uso sustentável, tá, a população que reside em torno ou naquela área, ela pode fazer o uso sustentável, tá, daqueles recursos, tá, que é o que acontece, tá, geralmente com as populações indígenas, tá. Se eles estão residindo naquela área que é considerada de uso sustentável, tá, que geralmente ele pode se utilizar dos recursos da natureza, tá, tá, e dos recursos naturais de maneira sustentável, tá, que não agrida, tá, aquele ambiente, tá, o qual ele faz parte. Então, chamando a atenção também acerca desse assunto, quando você for ter um olhar, tá, tanto para os domínios morfoclimáticos, tá? Tanto para a vegetação de lugar, a natureza em si, tá? Nós, os humanos, tá? Nós temos que nos colocar como fazendo parte daquele meio, tá? E não o contrário, tá bom? Então, tudo que você for fazer nesse meio ambiente, você tem que se colocar fazendo parte daquele meio ambiente. Então, esse aqui foi o assunto, tá? Coloquei aqui uma imagem para vocês, exemplificando, tá? A beleza, tá? Dessa natureza, tá? Desses domínios.